Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBLCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível com o banco de dados Oracle, que é o banco de dados número 1 do mundo. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem interessante que a gente vai responder uma dúvida de um aluno da DBLCM, onde ele perguntou aí sobre o tipo de instalação via RPM Based, né? Quais são as diferenças. E essa é uma semana muito especial que a gente está fazendo a nossa Masterclass Oracle Database. Eu queria realmente agradecer a todo mundo que tem participado. Se você não está participando ainda, cara, aqui no link da bio, se inscreva, que está sendo uma semana muito incrível, com muitos conteúdos. Só para vocês terem uma ideia, no nosso vídeo 1 já tem quase 1.400 visualizações no nosso vídeo 1 da Masterclass Oracle Database. Ontem nós fizemos nossa aula 2 com 3 horas e 23 de muito conteúdo, de muito hands-on, de muita mão na massa, falando aí sobre backup e recover, temas que caem na prova de certificação, temas ali do dia a dia de quem atua com o banco de dados Oracle, cara. Tá sendo incrível a gente poder compartilhar essa jornada com tantas pessoas e tem sido muito bom. A gente vê cada vez mais 2022 começando muito forte por aqui e a nossa audiência crescendo cada vez mais. Queria realmente agradecer a todo mundo que tem participado. E vamos lá, pessoal, sobre a diferença da instalação via RPM Based, né? Quando a gente entra no site da Oracle, o que a gente precisa saber, né? Se a gente entra lá no site da Oracle, a gente consegue visualizar, por exemplo, vamos compartilhar aqui a tela, até para demonstrar algumas coisas aqui para vocês. Eu gosto muito mais do que simplesmente falar, a gente também poder compartilhar algumas coisas, né? Tem aqui a parte de download da parte de database, tá? Então, nós temos aqui as versões. Hoje, a versão atual, a mais recomendada é a 19C. Nós temos a Innovation Release, que é uma versão realmente que tem algumas particularidades ali de inovação, mas é que você vai ter o suporte mais durante um bom tempo, essa instalação aqui da 19C, que é a Long Term Release, né? Aquela que tem a versão durante 5 anos de suporte. E aqui, pessoal, quando a gente escolhe, por exemplo, a opção de Linux x8664, vocês conseguem ver que tem a opção de zip e tem a opção de RPM. A gente vai clicar aqui em See All, e a gente consegue ver esses dois tipos, né? RPM e essa .zip, que é o DB Home aqui, tá? Qual que é a grande diferença desses dois tipos de instalação? Importante a gente falar também um pouquinho sobre isso. Primeiro, essa RPM Based, ela tá uma instalação no formato como se fosse um pacote do Linux, tá? Como se estivesse instalando um RPM. E isso foi uma new feature introduzida na versão 18C do Oracle. É um tema que cai na prova de certificação de OCP, tá? Então é importante a gente poder falar sobre isso, que você precisa entender um pouquinho quais são as diferenças, quais são as particularidades. Uma coisa que eu já posso destacar aqui para vocês, né? Quando a gente está falando de RPM Based, dessa instalação, nós temos algumas vantagens e algumas limitações, tá? Então é legal a gente poder falar um pouquinho sobre isso, porque, de forma geral, tá? Nós temos aí, por exemplo, a questão de ser uma instalação muito mais rápida, tá? Então você tem uma instalação onde você consegue instalar o Oracle de forma muito mais rápida. E o que nós temos também? Algumas restrições, tá? Então, por exemplo, você não tem tantas opções na opção do RPM Based como uma instalação ali do Zip, tá? Por quê? Quando você faz a instalação padrão, você abre a interface ali, você consegue visualizar muitos tópicos ali, muitas opções a mais, né? Do que simplesmente rodar um RPM que ele não te dá opção nenhuma, tá? Então você consegue fazer uma opção muito mais customizada com aquele instalador zip, aquela instalação padrão que você consegue exportar a parte gráfica, escolher, por exemplo, qual tipo de licenciamento, se é standard, se é enterprise, tá? Então existe, de fato, algumas limitações da versão RPM Based. Ela é mais rápida, só dá para instalar no Enterprise Edition, tá? Mas se você realmente quer customizar, inclusive, a localização ali onde está sendo instalado, cara, você tem que fazer a instalação padrão, tá? Essas são algumas restrições que nós temos, ó. Você não pode, por exemplo, aplicar um patch utilizando esse RPM, não é suportado, tá? Então, quando você está aplicando um patch, você vai ter que fazer a instalação padrão ali. Não está disponível para a versão Standard Edition 2, como eu falei, somente Enterprise, tá? Você não consegue fazer um upgrade via RPM-UVH, por exemplo. A gente sabe que muitas vezes dá para você atualizar um pacote ali com RPM-UVH, tá? E aí, você tem aí, você suporta, né, a instalação de múltiplos database versions dentro de diferentes homes na mesma máquina. Então, dá para você
instalar o 18, 19, por exemplo, dentro da mesma máquina, tá? Então, são alguns pontos que a gente precisa entender, né, como algumas particularidades. Como eu falei, essa aqui é a documentação, por exemplo, do 18C. Então, aqui ele já tem até o identificador do Enterprise Edition, tá? E foi introduzido esse conceito dentro do Oracle 18C. Tá? Então, você faz uma instalação de forma muito mais rápida, de uma forma muito simples, tá? Como se fosse, de fato, uma instalação de um pacote do Linux, tá? Então, é algo bem legal, algo que muitas vezes você precisa provisionar rápido ali, fazer uma instalação rápida do Oracle Enterprise Edition, e você consegue fazer uma instalação bem rápida, mas ele tem algumas limitações. E essas limitações que é importante que a gente saiba, isso pode cair na prova de certificação da OCP, e você faz uma instalação sem utilizar a parte gráfica, ela é muito rápida realmente, mas você tem menos opções e algumas restrições para poder utilizar, tá bom? Então é importante a gente poder fazer esse bate-papo para a gente poder mostrar para vocês o quanto que você precisa estar entendendo, né? Você precisa estar entendendo quais são as diferenças, quais são as vantagens, as desvantagens. E, de fato, para um laboratório, para uma instalação rápida, Enterprise, você pode utilizar o RPM Base e ele vai ser muito útil ali para você. Beleza? Pessoal, queria dar uma olhada agora aqui nos erros aqui que danados aqui as aulas, né, da Masterclass Oracle Database. Estou vendo aqui que o Ramon, por exemplo, já colocou aqui que... Deixa eu até compartilhar aqui minha tela um pouco, para que a gente consiga revisar aqui os posts aqui da nossa comunidade, tá? Show de bola, pessoal. Aqui está a nossa comunidade. Se você não está participando da nossa Masterclass, cara, dentro da comunidade dos workshops da DBLCM, você tem aqui, o Ramon falou que já está concluído e planejando implantar em clientes, ó, já fez até o desafio 2, muito bom. Muito bom, estou respondendo todo mundo aqui, literalmente. Teve um erro aqui relacionado aparentemente à VM, ela não estava com a conexão com a internet, tá? E aí já teve até interações aqui, ó. E teve uma descoberta aqui, ó, falando que era uma configuração errada da VM, que o adaptador não estava em bridge. Quando ele colocou em bridge, realmente a coisa funcionou. Então você vê que o poder da comunidade, pessoal aqui se ajudando a fazer os desafios, tá? Instalei o VirtualBox no Windows 10 e não consigo finalizar o processo. É importante a gente ter um pouco mais detalhes sobre o que está dando, né? Que tipo de erro que está dando, tá? Nesse erro aqui, ó, ele está falando que não está encontrando a ISO. É muito claro o erro, falando que ele não encontrou a mídia bootável, tá? Então, o que você deve fazer? Revisar a aula 1, tá? E dentro da aula 1, nós mostramos aí como que você pode anexar a ISO, como que você pode evoluir, tá? Então, se tem algum tipo de erro aqui, ó, é importante a gente, inclusive, verificar, ó, VTX is not available. Provavelmente você não está habilitado a virtualização na sua máquina para você conseguir subir uma VM. Então, algumas máquinas nem suportam a virtualização. E aí, o que você pode fazer? Você pode instalar o seu laboratório na Oracle Cloud, tá? Então, você pode provisionar uma máquina Linux lá e pode subir o laboratório na Oracle Cloud também. Beleza? O Elias Queiroz aqui colocando que o desafio prático foi concluído. Show de bola. Muito bom. O pessoal aqui realmente está conseguindo interagir pra caramba. O Henrique já colocou que foi resolvido. Que conseguiu resolver o problema. Aparentemente teve alguns erros aqui de kernel panic, talvez pode ser até recursos que estavam muito baixos, muito pequenos, né? Então pode acontecer normalmente o kernel panic. Na instalação não consigo passar desse passo. Tem aqui basicamente botando abort check. Vamos lá. Pode ser até questão de uma mídia corrompida, tá? Pode ser uma mídia corrompida. O que eu faria nesse caso aqui seria baixar de novo a ISO do Linux, tá? E tentar fazer novamente, Marcos. Tente baixar a ISO novamente e repetir o processo. Mas está um erro bem estranho aqui, realmente. Na hora de startar o Media Check, tá vendo? Parece que está dando um erro aqui no Media Check mesmo. Então parece ser um erro de integridade aí no seu download, cara. Pode ser que o download não tenha feito de forma completa ou que ele tenha corrompido de alguma forma, tá? A Kelly, posso instalar o VirtualBox no Windows 10 ou precisa ser
no Linux 7.9. Vamos lá. O VirtualBox você vai instalar no seu sistema operacional atual. Então, se você tem o Windows 10, você vai instalar o VirtualBox no Windows 10, tá? O Linux 7.9 você vai instalar dentro da máquina virtual, você vai fazer dentro do VirtualBox, tá? Então, esse é o processo. Começa instalando o Linux primeiro e depois instala o restante. Primeiro você tem que instalar o Linux dentro da máquina virtual, tá? E aí depois que você instalou o Linux dentro da máquina virtual, você vai instalar o Oracle, você vai instalar os pacotes, vai preparar o sistema operacional, tá? Muito bom de poder falar aqui sobre isso também. Lição ok. O Eduardo aí, ó, pessoal cumprindo os desafios, o Jonathan também cumprindo aí os desafios, muito bom. A assinatura do Telegram expirou, não tem assinatura do Telegram, tá? É simplesmente o link do canal, você vai clicar nesse link e já vai conseguir abrir diretamente, tá? Show de bola. Pessoal perguntando como que remove tudo do Oracle. Muito bom, muito bom. Pessoal, então é isso. Demos uma passada aqui em todos os erros que nós temos aqui dentro da comunidade. Queria agradecer realmente a interação de todo mundo. Tem sido muito legal. Pessoal, coloquem suas dúvidas dentro da comunidade do Facebook, porque lá você consegue botar um print, cara, mostrar o que está acontecendo, a gente consegue interagir, eu vou responder, outras pessoas vão responder. E o importante é a gente sempre fortalecer essa comunidade, que cada vez mais está um ajudando o outro, ajudando o grupo a crescer, e automaticamente a gente cria, aumenta o nosso ciclo de network profissional, ajuda outras pessoas vão verificar os nossos conhecimentos. Então é muito bom a gente fortalecer esses aspectos de comunidade dentro dos workshops da DBOCM, dentro do canal da DBOCM, dentro da nossa comunidade de alunos, tem sido muito bom. E se preparem porque hoje, às 20 horas, vai rolar nossa aula 3, falando sobre upgrades para o Oracle 19c. Vocês vão entender qual é a diferença de upgrade e migração, quais são as estratégias e como que você pode se destacar com o banco de dados número 1 do mundo, beleza? Você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara? Se inscreva no nosso canal, habilite as notificações. Lembrando que essa experiência aqui também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos. Então é isso, um grande abraço, te vejo hoje às 20 horas na aula 3 da Masterclass Oracle Database. Grande abraço, valeu!